Gente, tudo bom com vocês? Tô gravando agora de manhã, então eu fico caindo aqui. Gente, aqui tá uma confusão, uma gritaria. Calma aí. Hoje, desculpa pelo barulho. Hoje o dia amanheceu nublado. E aí o pessoal tá ainda dentro de casa. Então começou a loucuragem aqui dos meus vizinhos. Gente, tem um amigo oculto do meu marido e ele ganhou esse livro aqui, ó. É um livro de coach, gente. É um livro de coach. Ai, Aguida, você gosta de coach? O que você acha? Não tenho paciência para determinadas coisas. Acredito sim, né? Que se a gente tiver pensamento positivo e tal, melhora um pouco, sabe? Eu liguei um negócio aqui em cima. Melhora um pouco a nossa vida. A gente se sente um pouco melhor em relação às coisas. Mas esses coach doidos que a gente tá vendo gritando com os outros, tratando as pessoas mal, isso eu não acredito não. Mas esse livro aqui eu li só um pouquinho dele. É do Eric Barker. E assim, eu achei interessante. Eu achei um livro interessante. Um pouco que eu li, tá, gente? E aí, ele faz uma primeira declaração, né? Falando assim: para meus pais, que bondosamente aguentaram um filho orquídea, monstro esperançoso e líder não filtrado. Quer saber que diabo significa isso tudo? Bem, vamos começar. Achei interessantíssimo. Que aí fica um mistério no ar. As coisas importantes não vêm com instruções. Quem diz essa frase é James Richardson. E aí nós temos o sumário, com a introdução. E o livro, ele tem 6 capítulos e uma conclusão. Ele tem 268 páginas, né, até a conclusão. Depois vem os agradecimentos e referências, então ele vai até mais ou menos 278 páginas. E ele fala, gente, sobre vários casos de pessoas que tentavam alcançar o sucesso. Foi mais ou menos o que eu entendi pelo pouquíssimo que eu li desse livro. Então ele vai falar sobre diferentes pessoas, diferentes casos. Então aqui ele fala assim, ó. Porque os melhores alunos raramente ficam ricos e porque as melhores lições sobre cooperação vêm de membros de gangues, piratas e serial killers. Qual é o segredo para a resiliência da tropa de elite dos fuzileiros navais americanos e dos sobreviventes de desastres? Como encontrar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, utilizando a estratégia de Gengis Khan, não sei se é assim que se pronuncia, os erros de Albert Einstein e uma pequena lição do Homem-Aranha. Aqui eu espero que não seja a frase do tio Ben. Né? Mas deve ser a frase do tio Ben, a gente aceita. Gente, eu comprei um negócio, não sei se tá aparecendo a fumaça no vídeo. É um... Gente, eu esqueci o nome. Umidificador de ar. Porque o clima aqui, gente, tá desértico, sabe? Apesar de nem sempre estar muito sol, o clima no mundo, o planeta Terra cansou, né? A gente também não vai dizer que ela não tá certa. Tá certa. Eu precisei comprar um umidificador de ar porque parecia que tinha areia no meu nariz. Gente, tipo Mad Max. Quem já assistiu Mad Max vai entender. Inclusive vai sair um Furiosa, tá? Charlize Theron que fazia Furiosa no Mad Max. E agora vai ser a Taylor-Joy, a Gambito da Rainha. Tô curiosa pra ver ela, né? Como a Furiosa, né? Que é uma... seria Final Girl,
Acho que é Final Girl que chamam. Que é aquela mulher tipo a Letty de Velozes e Furiosos. Boadeira, né? Tô curiosa pra ver ela. Então, a Luca já perdeu o foco aqui, mas peraí, a gente volta. E aí ele conclui falando assim: quando observamos o que diferencia as pessoas extremamente bem-sucedidas, descobrimos que o que podemos fazer para sermos mais parecidos com elas, e percebemos que em alguns casos é bom não sermos iguais. Então, assim, o que me pegou foi que nós vamos falar no livro, sobre diferentes casos de pessoas. E que às vezes eu estou querendo isso, fofoca. Fofoca de pessoas que a gente acha que, né, sempre tiveram sucesso. E a gente descobre que nem sempre foi assim. Então é mais ou menos isso que eu espero do livro. E pensei, por que não criar, né, uma sériezinha aí de leitura, né? Eu vou lendo esse livro aí pra vocês, e aí eu coloco a parte, vou fazendo outros vídeos, mas coloco a parte essa sériezinha de leituras. Acho que seria interessante, eu acho que seria válido. E vou aproveitar que eu já tô aqui mesmo falando sobre o livro, vou deixar a introdução aqui para vocês terem um gostinho do livro. Introdução. O que realmente leva ao sucesso? Ao observar a ciência por trás do que diferencia os extremamente bem-sucedidos, aprendemos o que podemos fazer para sermos mais parecidos com eles. E descobrimos, em alguns casos, por que é bom não sermos parecidos. 2 homens morreram competindo. A revista Outside Magazine classificou a Race Across America como a prova de resistência mais difícil que existe. Os ciclistas percorrem cerca de 5.000 quilômetros em menos de 12 dias, pedalando de San Diego até Atlantic City. Alguns podem pensar, é como o Tour de France. Mas estão enganados. O Tour tem estágios, pausas. A Ran não para. Cada minuto que os ciclistas tiram para dormir, para descansar, para fazer qualquer outra coisa que não seja pedalar, é mais um minuto que os adversários podem usar para derrotá-los. Os ciclistas dormem, em média, 3 horas por noite, e ainda assim, a contragosto. Após 4 dias, os melhores competidores precisam refletir sobre quando vão descansar. Como ainda estarão extremamente próximos, a 1 hora uns dos outros, a decisão tem um peso enorme, pois sabem que serão ultrapassados e precisarão recuperar a posição. E, à medida que os dias passam, ficam mais e mais fracos. Não há trégua. Exaustão, dores e privação de sono apenas se acumulam enquanto eles atravessam os Estados Unidos de costa a costa. Fazer, e em outras ocasiões, é exatamente o oposto disso tudo. Mas velhos ditados são verdadeiros? Quais velhos ditados são verdadeiros e quais são mitos? Será que os bonzinhos só se dão mal? Ou se saem melhor que os demais? Desistentes nunca vencem? Ou será a teimosia o real inimigo? A confiança dita as regras? Quando ela é somente uma ilusão? Em cada capítulo, examinaremos ambos os lados da história. Veremos a solidez de cada perspectiva. Assim, se algo parecer tanto uma vantagem certa quanto uma contradição,
Continue a leitura. Os dois lados apresentarão seus argumentos como em um julgamento. Escolheremos então a resposta que apresenta o máximo de elementos positivos com o mínimo de elementos negativos. No capítulo 1, veremos se ir pelo caminho seguro e fazer o que nos mandam realmente leva ao sucesso. Saberemos o que Gautam Mukunda, professor de Harvard, chama de intensificadores. Tal como a insanidade de Joe Robic, os intensificadores são, em geral, atributos negativos, mas que em determinados contextos produzem benefícios descomunais capazes de aniquilar os competidores. Saberemos por que os melhores alunos raramente se tornam milionários, porque os melhores e os piores presidentes americanos são aqueles que subvertem o sistema e como nossas maiores fraquezas podem ser, na realidade, nossas maiores forças. No capítulo 2, descobriremos quando os bonzinhos se dão bem e como Maquiavel estava certo com respeito a dinheiro. Falaremos com um professor de Wharton School que acredita em altruísmo e compaixão nos negócios e com um professor de Stanford, cujas pesquisas demonstraram que o trabalho duro é supervalorizado e que as promoções são obtidas com puxa-saquismo. Observaremos piratas e gangues de presídios para descobrir que leis são seguidas mesmo por infratores. E descobriremos como alcançar o equilíbrio entre avançar ambiciosamente e ser capaz de dormir à noite com a consciência leve. No capítulo 3, vamos investigar o treinamento das Forças de Operações Especiais da Marinha Americana para examinar a emergente ciência da determinação e da resiliência. Conversaremos com doutores em economia para saber quando devemos dobrar nossos esforços e quando devemos jogar a toalha. Mestres de Kung Fu vão nos ensinar que ser um frouxo às vezes é uma boa ideia. E aprenderemos uma palavra boba que pode nos ajudar a decidir quando é melhor aguentar firme e quando desistir é a opção mais acertada. O capítulo 4 analisa se o mais importante é o que você conhece ou quem você conhece. Veremos que os funcionários com mais contatos são muitas vezes os mais produtivos, mas que os maiores expoentes classificam a si mesmos, quase sempre, como introvertidos. Inclusive espantosos 90% dos atletas de elite. Obteremos informações do cara mais conectado do Vale do Silício e aprenderemos como fazer networking sem se sentir hipócrita. No capítulo 5, examinaremos o comportamento humano. Veremos como a autoconfiança pode nos levar além da capacidade que enxergamos em nós mesmos, mas como isso precisa ser equilibrado com uma visão fundamentada dos desafios à frente. Aprenderemos como a emergente ciência do contraste mental pode nos ajudar a determinar quando ir com tudo e quando pensar 2 vezes. E o mais importante, investigaremos uma nova pesquisa que revela por que o paradigma da autoconfiança pode ser problemático em sua essência. No capítulo 6, recuaremos um passo para examinar o quadro geral e ver como o sucesso na carreira se alinha com o sucesso na vida e quando isso não ocorre. Há lugar para um equilíbrio entre profissional e pessoal em um mundo acelerado que passa 24 horas por dia ligado? Clayton Christensen, de Harvard Business School, e James Caan nos oferecem exemplos de como encontrar paz em um escritório que não para nunca. Extrairemos lições de trágicas lendas que alcançaram o sucesso, mas pagaram um preço alto demais por isso, sacrificando sua família e sua felicidade. O sucesso não precisa existir só na TV. Não se trata tanto de ser perfeito, mas de saber em que você é melhor e estar alinhado de forma correta com o próprio contexto. Você não precisa ser louco, como Joe Robic, mas às vezes um patinho feio pode se tornar um cisne se encontrar a lagoa certa.
O que distingue você, até mesmo hábitos que tentou abandonar ou características que lhe valiam zombarias na escola, talvez lhe proporcione, no fim das contas, uma vantagem imbatível. Aliás, vamos começar por aí. Pessoal, essa foi a introdução do livro. Fiquei até assim um pouco rouca, porque eu nunca fiz narração, mas eu acho muito interessante. Sempre tive vontade de fazer uma narração com uma voz mais suave e, digamos assim, perspicaz. Eu gosto muito da Lorelai Fox, quando ela vai ler os casos dos inscritos, a entonação que ela coloca, eu gosto bastante. E eu queria muito aprender a fazer isso e eu acho que é uma boa fazer com esse livro. Ele parece bem interessante, nós vamos descobrir juntos, porque eu também estou lendo agora, junto com vocês. Eu acho que vai ser legal nós termos essa experiência. Então, capítulo 1 daqui a pouco tá aí. Um beijo.